o mecanismo mental do emagrecimento. Olá, eu sou o professor Paulo Candé e hoje a gente tem uma aula aqui muito especial para dar para vocês sobre, principalmente para aqueles que estão lutando uma batalha contra si mesmo ao tentar emagrecer. Mas o importante de se falar é que a vertente que nós vamos tomar aqui para ensinar para vocês os caminhos que você tem que seguir para trilhar até o emagrecimento é justamente uma vertente que a gente vê poucas pessoas falando. É justamente aquela que diz respeito àquela que comanda toda a sua vida e tudo que você faz, a sua mente. Basicamente o que eu vou ensinar para vocês aqui é o que eu ensino para todos os meus consultantes, todos os meus pacientes, ou seja, é aquilo que eu aplico na prática. Um detalhe importante também é o seguinte: muito do que nós vamos falar aqui para vocês está ligado ao conceito da hipnose transformacional. Como a gente já falou aqui, a hipnose, especialmente a transformacional, que é aquela praticada por mim e pela minha esposa, além da acupuntura, ela não tem nada a ver com aquela hipnose tradicional que você está acostumado a ver em shows, em televisão. Não é aquilo. Para você ter ideia, a hipnose transformacional ela é usada, por exemplo, você quer tratar de uma pessoa que tem um problema sério de síndrome do pânico. Então você vai lançar mão da hipnose transformacional. Inclusive, eu gostaria de fazer um convite a você que mora aqui em Recife, está passando por algum problema, entre em contato com a gente. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o nosso e-mail e o nosso canal do Telegram, através dos quais você pode entrar em contato com a gente. E quem sabe marcar uma visita e uma consulta com a gente. Mas muito bem, vamos em frente. Para que vocês possam entender bem os conceitos que vão ser passados aqui e você começar a aplicar, eu queria apresentar para vocês um conceito que a gente usa muito no trabalho de reprogramação mental. É o conceito das 3 irmãs gêmeas, que a gente precisa conhecer para começar um processo de emagrecimento. E quais são essas irmãs gêmeas? Da mais velha para a mais nova. 1. Autoimagem. 2. Autoestima. 3. Autoconfiança. Normalmente, para a gente fazer um trabalho com uma pessoa que quer perder peso, que quer emagrecer, é muito comum a gente ter que lançar mão do trabalho com as 3 irmãs e começar a equilibrar o psíquico do paciente para que ele possa começar a enfrentar e ter condições de vencer essa batalha. Das 3, a que está mais comprometida e aquela que vai merecer um carinho muito grande da nossa parte como terapeuta vai ser justamente a autoimagem. A gente trabalhar no redesenho dela, na reconfiguração, para que o paciente ele possa começar, como eu disse, a vencer essa batalha. Mas isso aqui eu estou falando apenas de curiosidade para vocês, já que esse tipo de coisa, para a gente saber trabalhar direitinho, eu teria que fazer um único vídeo falando apenas disso. Mesmo porque, se a gente for olhar, boa parte da população apresenta algum tipo de distúrbio relacionado a essa irmã autoimagem. A primeira coisa que a gente faz nesse trabalho é quebrar o ciclo do hábito da manhã. O que é isso? Existe uma regra que nós já citamos outras vezes aqui, nós vamos citar de novo, e que para esse trabalho você tem que ter muito bem guardado na sua cabeça, que é algo para você que deseja emagrecer, deve começar a gravar e repetir, como se fosse um mantra para você, que é o seguinte: comer de manhã não é necessidade, é hábito. Como o nosso cérebro sempre busca recompensa, porque como a gente falou no último vídeo,
Muito embora o nosso cérebro represente 2% do nosso peso corporal, mas ele consome 25% de energia. Então, quanto mais o nosso cérebro guarda, armazena energia, melhor para ele. E também por essa razão que é tão importante a gente quebrar este hábito, como eu disse. Comer de manhã não é necessidade, é hábito. E você acaba ficando tão dependente disso que a repetição desse hábito acaba fazendo o seu cérebro repetir um padrão que vai fazer ele produzir um neurotransmissor chamado dopamina. E como é que a gente faz para começar a quebrar esse ciclo? Começar a prática da chamada Golden Hour, ou Hora de Ouro. E é o seguinte, que ela começa a quebrar esse hábito. E por que é tão importante quebrar esse hábito? Porque ele participa sobremaneira no processo que vai levar você a alcançar sobrepeso. E o que é a Golden Hour? Vou explicar bem direitinho como é que acontece. O nosso cérebro ele está sempre buscando satisfação e recompensa. É por isso que quando você cria o hábito de comer pela manhã, ele vai ter esse hábito como uma recompensa por ele ter ficado, vamos dizer, 6, 8 horas de sono sem se alimentar. Mas aí é que está. Você usa a Golden Hour como um processo que muito rapidamente vai acabar por substituir este hábito e dar satisfação para o cérebro e produzir outros neurotransmissores que vão, de igual maneira, proporcionar satisfação ao cérebro. E acontece da seguinte maneira: se você quiser começar a hora dourada a partir de amanhã, quinta-feira, então o que é que você faz? Hoje, na quarta-feira, você já começa a determinar para você o seguinte: amanhã eu vou acordar 1 hora mais cedo. E ao acordar 1 hora mais cedo, eu vou pegar um livro e vou ler pelo menos 10 páginas desse livro. Se normalmente você se acorda de 7, passa a acordar de 6. No dia seguinte, quando você faz isso, você desencadeia um processo de satisfação para o cérebro. Por quê? Você determinou, eu vou acordar 1 hora mais cedo. Quando você alcançou esse objetivo que você estabeleceu, você força o seu cérebro a produzir diversos neurotransmissores, porque você alcançou um objetivo. Quando você pega o livro, se senta e vai ler, outra vez o seu cérebro vai produzir uma série de outros neurotransmissores, porque você estabeleceu no seu objetivo do dia anterior de ler pelo menos 10 páginas daquele livro. O que é que vai acontecer? Quanto tempo você leva para ler 10 páginas de um livro? Claro que depende do livro, né? Se a letra é muito grande, letra pequenininha, isso vai depender. Mas o que você precisa saber que acontece é o seguinte: o fato de você ter, vamos dizer assim, distraído a sua mente com um processo de leitura, vai inibir o seu organismo na produção da grelina, que é o hormônio que faz com que você sinta que está com fome. Então, neste momento da leitura, a grelina ela começa a ser suprimida. Ou seja, passa a se tornar uma estratégia que vai te ajudar a não começar o teu dia já se enchendo de comida. Só que tem um detalhe. O que foi que eu disse? Comer de manhã não é necessidade, é hábito. Se é um hábito, para que você consiga quebrar esse hábito, você vai precisar perseverar por no mínimo 21 dias neste processo da hora dourada, até que vai chegar um momento que a hora dourada terá se tornado um hábito para você, e aí com isso, inevitavelmente, você passou a ganhar mais saúde. E uma coisa que eu te aconselho a fazer é o seguinte: quando você começar a fazer esse processo, se pese. Porque quando completarem-se os 21 dias, você vai verificar o seguinte: que ao se pesar por uma segunda vez, vai dar diferença para menos. Você vai dizer assim: puxa vida,
E não é que deu certo, eu estou perdendo peso. Isso acontece, isso é fato. Você mudou um hábito, você reeducou o seu cérebro, você está reprogramando a sua mente. Uma coisa que eu ensino para todos os meus pacientes, e eu vou ensinar para você agora também, principalmente você que quer perder peso. Nunca use o termo gordo para definir a si mesmo. O que é que eu estou dizendo? Nunca diga de si mesmo que é gordo. Então, o exercício que eu faço com os meus pacientes é o seguinte: eu já tendo explicado para eles o processo, eu pergunto para ele: você é gordo? Ele sabe que é. Então, aí ele diz sim e balança a cabeça afirmativamente. Então, o que é que eu ensino para ele? A partir de hoje você nunca mais vai fazer isso. Por quê? Quando você confirma que é gordo, os primeiros ouvidos a ouvirem essa afirmação são seus. Então o que é que vai acontecer? Cada vez que você se olhar no espelho, o seu nervo óptico, ao captar a sua imagem, vai fazer com que o cérebro comece a trabalhar para ser congruente com aquilo que ele viu. Ou seja, você vai estar criando uma dificuldade a mais para você perder peso. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que enganar o próprio cérebro. Aí eu explico. Se eu pergunto para você que você é gordo e você diz não, o seu cérebro vai saber que você está mentindo. Mas tem uma coisa que você pode dizer que não tem como o seu cérebro dizer que você está mentindo. Aí eu falo assim: quando eu perguntar se você é gordo, você vai dizer: eu estou acima do peso. Ele está acima do peso? Tá. Não tem como o cérebro dele dizer que não. E aí eu ensino. Você completa a sua afirmação. Eu estou acima do peso, mas já comecei a emagrecer. Vocês não têm ideia como isso faz uma imensa diferença mental. Muito grande na realidade. Outra coisa que não parece tão clara, mas que também faz muita diferença, e o seu cérebro vai começar a trabalhar contra você para tentar ser congruente com o que você está afirmando para ele. Exemplo, tem uma pessoa que eu atendo que eu já ensinei o seguinte para ele. Às vezes ele fala alguma coisa e ele mesmo completa o que ele afirmou dizendo assim: você sabe, né? Isso é coisa de gordo. Ora, se você diz que isso ou aquilo é coisa de gordo e você está fazendo, o seu cérebro vai entender o quê? Que você também é gordo porque está fazendo aquilo. Então o que é que você faz? Nunca mais fala esse tipo de coisa, porque é simplesmente uma corroboração de algo que não pode e não deve ser corroborado, já que o seu objetivo é emagrecer. Não sei se você acredita em Deus, mas eu vou usar um trecho da Bíblia para solidificar isso que eu estou dizendo. Logo no início da Bíblia, na parte que fala da criação, quando Deus criou os mares, criou o céu, as estrelas, a passagem começa assim: e disse Deus. Por exemplo, e disse Deus, faça-se a luz. Ou seja, a mensagem que a Bíblia está querendo passar aqui é a mesma mensagem que você deve tentar passar para o seu cérebro. Ou seja, a sua palavra ela constrói ou destrói. Então cuidado com as palavras que você profere, muitas vezes contra você mesmo. Eu já falei aqui anteriormente que o professor Masaru Emoto, da Universidade de Yokohama, ele fez um experimento que deu origem a um livro cujo nome é Hador, aonde ele usou justamente esse mesmo processo da linguagem que a gente aprende na hipnose, que existe a linguagem verbal, não verbal, interna e externa. E a linguagem, ela exerce uma influência tão poderosa sobre a nossa água interna, que tem um vídeo aqui no canal falando só disso, que é coisa que o professor Masaru Emoto conseguiu provar. Então o que é que eu lhe recomendo?
Você vai aqui em cima nos cards e assista o nosso vídeo onde nós falamos justamente sobre isso. Vocês vejam que eu comecei a puxar um pequeno fio e tá vindo muita coisa, de tal forma que eu quero mostrar para vocês que esse assunto relacionado à influência que a mente tem no teu processo de emagrecimento ou de ganho de peso, que deveria estimular vocês a fazerem uma série de indagações e que vocês podem fazer, fiquem à vontade, porque afinal de contas nós estamos aqui para isso, ensinar vocês os melhores caminhos que você pode seguir para recuperar a sua saúde. E para encerrar, o último mantra que eu queria ensinar para você. Você não precisa emagrecer para ter saúde. Na realidade, quando você ganha saúde, naturalmente você perde peso. Ou seja, esse vídeo aqui foi apenas uma pincelada, uma pequena provocação para que vocês possam, pelo menos que de leve, vislumbrar o imenso terreno que nós podemos trilhar em se tratando de a ação da mente sobre o seu processo de emagrecimento. Pensa um pouquinho sobre tudo que eu falei aqui para vocês. E fica à vontade, coloca a tua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você está assistindo pelo Telegram, faz as tuas perguntas pelo Telegram. A gente vai ter a maior alegria de responder. Então, pessoal, é sempre bom lembrar da gratidão imensa que eu tenho por você estar aqui com a gente acompanhando o nosso trabalho. Se você é fã do nosso trabalho, aqui embaixo você encontra o nosso Apoia-se, a nossa conta corrente, caso você queira fazer alguma doação. Então, um grande abraço, muita paz. Vamos começar a emagrecer? Que Deus me abençoe, te abençoe e abençoe todo mundo. Tchau, tchau.